Vamos lá então, ó. Então a gente tem que criar uma classe chamada produtos. Essa classe vai ter esses atributos aqui e vai ter esses métodos, né? Depois a gente vai ver o que vai fazer cada método. Então criar um formulário chamado teste produtos para entrada de valores e chamar os métodos da classe produtos, tá? O status vai retornar apenas o resultado da concatenação dos vários atributos, ou seja, eu vou ter o código, descrição, o preço. No status eu vou ter só o conjunto desses atributos juntos. Ok? Eu vou fazer que vocês vão entender melhor. Só mostrar na tela. Então ele pediu aqui para fazer teste produtos, vou mudar o name do form. Teste produtos. Tá pedindo. Ela, ó. Cria um formulário chamado teste produtos. Vou adicionar aqui então a classe. Botão direito, Add Class. Vou chamar aqui de CLS Produtos. Então, o que pede para fazer? Ó? Código, descrição, preço e status. Eu falei, oi. Aham. A gente está continuando com o conteúdo, porque na verdade, quando a gente viu Java, a gente não tinha visto ainda a parte gráfica, né? Não, tá tranquilo, tá dentro do planejado. Dentro do planejado. É isso mesmo. Public. O código não é int? É int. Calma, rapaz. Fazendo os sets aqui. Então, ó, set, o código vai receber o value e o get, aqui é o código minúsculo, na verdade, que é o código privado, né? O código vai retornar o código. Porque, não sei se você percebeu, que eu comecei aqui com C minúsculo o código. Eu comecei com C minúsculo, porque aí na hora de fazer o público eu faço com C maiúsculo. Se você fizer com C maiúsculo já, aí ele põe o número 1 na frente. Pode ser, aí você pode, né? Eu costumo fazer assim também, ó. Private string. Como é que chama? Descrição. Entendeu? Põe um underline. E no public, eu tiro o underline. Olha lá, ó. 7. Ele faz isso pra você. O form teste produtos. No projeto? Eu não mudei o nome não. Eu mudei, deixa eu ver. Eu pus como exercício 1.2204, que é data de hoje. É bem tranquilo isso aqui, né? Quem chama outro? Preço. Não, o Get7 é tranquilo, né? Vocês viram como é que eu sou bonzinho demais, né? Preço e status. Não entendi. O status? É. Ó, eu criei os get7 do status aqui, mas na verdade ele vai mudar. O que acontece? Tá falando aqui
que o status vai ser só a concatenação de todos os valores, né? Então vamos ver como que funciona. O set eu não vou ter então, concordam? Porque eu não vou armazenar o status. O status vai ser o resultado do restante. Influencia porque dá permissão, dá possibilidade de fazer a mudança do status. O incluir, o excluir e alterar. Já que você colocou o string ali, você vai para o get ali, põe return, ele vai retornar tudo igual aquele outro e tal. Não, olha só. Não é para retornar só um valor? Isso aqui é uma propriedade. A propriedade tem que ter o get ou o set. Você lembra exatamente como é que colocou só a essa depois já mostrou? Isso, mas aí foi um método, não foi uma propriedade. É isso. Ó, a propriedade eu tenho a parte privada e a parte pública. O método não, é só o público, né? Aqui eu teria abre e fecha parênteses, tá? Agora os métodos, ó, o alterar. Vamos fazer o incluir primeiro, né? Para ficar mais na sequência lógica aí, para vocês entenderem mais fácil. Então, public void incluir. Ó, esse é método, ó. Como que eu sei que é método e que é propriedade? Primeiro por causa do getSet. Mas se eu não tiver o getSet, se tiver só essa linha aqui, eu olho no final dela. Tem parênteses? É método. Mesmo que tenha parâmetro aqui, tenha, por exemplo, int código. Não importa, é método. Tá? A propriedade não tem abre e fecha parênteses. Porque não pode receber parâmetro. Então, o que o incluir vai fazer, gente? Nós vamos colocar aqui, então, assim, ó. Int code string desk e double p. Preço. Aí, ó, o meu underline código. Deixa eu mudar o código para ficar o mesmo padrão, gente, senão fica cada um de um jeito, né? Não ia dar errado, tá? Mas só para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui. Então o código recebe code. A descrição recebe desk. E o preço recebe o P. Beleza? O alterar, o que o alterar vai fazer, gente? As mesmas coisas, né? Só jogar os dados aqui. E o excluir? Isso, então excluir, vou colocar ele parecido aqui. Vou tirar os parâmetros. Eu vou colocar no código, eu jogo 0. Descrição, eu jogo aspas. E no preço eu jogo 0. Olha só. O excluir, o incluir, alterar, na verdade, quando a gente for trabalhar com banco de dados, ele vai ter outro conceito, né? Eu estou gravando no banco, eu estou tirando do banco. Por enquanto, quando a gente não está vendo ainda banco de dados, isso aqui é o suficiente. Eu não estou nem trabalhando com vários, estou só substituindo mesmo. Aí teria que criar vetor, um vetor de objetos, né? Seria outra história. Bom, vamos trabalhar com status aqui então. O status vai ser a junção do código. Vou jogar aqui o código. Ela pede para concatenar. É juntar. Vou colocar ele no incluir, no alterar e no excluir, colocar nos três. Entendeu? É porque toda vez que eu fizer uma operação, ele vai lá e muda.
Na verdade, é só para vocês praticarem o uso das propriedades, mais isso do que a finalidade de substituir o return. É uma propriedade, é. Isso. Em vez de status? Poderia. Poderia. Acho legal fazer primeiro o forma, depois o start, fica mais interessante. Aí, para entendimento, beleza. Mas na prática, se você tiver que fazer uma mudança na classe, onde você começou a fazer o programa, aí você viu e falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui que eu tenho que mudar. É muito mais fácil você mudar na classe do que mudar o form. Porque o form, você tem componente, você teria que arrastar, tira um, põe outro, é mais trabalhoso do que a classe. A classe é código, muda rapidinho. O quê? Para te falar a verdade, eu prefiro fazer a classe. Mas isso aí é pessoal e pode fazer a ordem que você quiser, não tem problema não. Eu prefiro fazer a classe pelo seguinte, você vai fazer na classe e aí você está lendo enunciado. Lógico que se é um problema maior, você para e analisa o problema antes. Mas se é um problema pequeno como esse, que você já vai sentar e vai começar a fazer, aí quando você está fazendo a classe, você já está visualizando como que você vai trabalhar com isso no form. Aí quando você vai fazer o form, a ideia já está pronta, você vai só montar ali. Né? Então eu enxergo assim, mas de repente você enxerga de outra forma. Você acha que você montando o visual te ajuda a fazer o código. Tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é pessoal mesmo. Opa. Volto. Só colar aqui. Eu só juntei o escrito código mais o conteúdo da propriedade código. O escrito descrição mais o conteúdo da propriedade descrição. Fechou? Então lá, vamos mudar os names aqui, ó. TXT código. TXT descrição. TXT preço. E TXT status. Ó, como o status não vai ser alterado, eu vou colocar ele aqui enable false, tá? Então ele vai ficar desabilitado aqui. Ninguém pode mudar ele. Só para mostrar que você tá. Só. Enable false. Enable. Isso. Pode ser.
Pode ser também. Vou fazer assim só para vocês verem essa forma diferente. Então, vou declarar aqui em cima o objeto. CLS produtos. Gente, depois vocês... Então, lá, eu chamei o objeto aqui de prod. Aí eu vou colocar prod.código igual a txtcódigo.text. Vai dar erro porque não está convertido. Então, vou colocar int.pass. Mas quando que usa aquele outro lá que tem dois lá, ou Na verdade, o que acontece? usa sei que lá? Do string, quando é ao contrário, quando você quer converter de int, de double, de float para string. Mas dois string é no final, né? É no final. Dois string. A gente vai jogar de volta na tela, você vai ver ali. Não, a gente não vai precisar dele não, vou mostrar para você ali daqui a pouquinho. É. Já declarou, jovem? Na hora que o senhor estava conversando. Pode deixar passar, né? Pô, gente, fiz coisa errada. A gente não vai usar assim não. A gente vai chamar o método incluir, né? Ó, desse jeito, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Desse jeito funcionaria também, concordam? Ele iria jogar o código, a descrição, o preço, tranquilo. Isso é direto, tá? Só que como eu quero usar o método incluir, eu vou chamar o método incluir. Então, eu vou colocar lá prod.incluir. E aí, int.pass, txtcódigo.text, vírgula, porque agora é a descrição, né? txtdescrição.text, vírgula, double.pass, o txtpreço.text. É. Calma aí, como é que é? Eu fiz aqui dentro. Isso. Não, int.pass eu convertendo para int. Você colocou tudo numa linha só, então, né? Tudo numa linha só. Poderia fazer do outro jeito. Poderia fazer de outro jeito. Então, isso que está fazendo, você não estava chamando método. Não estava chamando método, eu estava jogando direto nas propriedades. Tá? Olha lá, ó, minha propriedade aqui incluir tem 3 parâmetros, ó. Um inteiro que é o código, um string que é a descrição e um double que é o preço. Aqui eu estou fazendo o que eu faria lá no botão lá. Olha lá, ó, tô jogando o código dentro de código, o desk dentro de descrição. Aham. Oi? O prod? A passagem de parâmetros é lá da linguagem C, né? A mesma passagem de parâmetros de lá que vocês usam. E idêntico, não muda nada. Porque a passagem de parâmetro não é da orientação a objetos. Ah, não? Não. Ela é estruturada. Aí a gente usa na orientação a objetos. Então, o mesmo conceito que você tem lá, você pode trazer para cá. Tá? Não muda nada. O que eu estou fazendo? Ó, eu tenho 3 parâmetros. Olha o primeiro parâmetro. Estou pegando o conteúdo de txtcódigo, convertendo para inteiro. Esse conteúdo aqui está caindo na onde? No primeiro parâmetro, que é o código. Estou pegando o conteúdo de txtdescrição, né, o texto dele, o que está digitado, e passando para o segundo parâmetro. Então vai ser index. E no terceiro parâmetro, eu estou pegando o txtpreço.text, convertendo para double. Ele está caindo no terceiro, que é o preço, que é o P. Isso, eu posso jogar na tela de volta. Pode ser, pode ser. Eu declarei aqui em cima. Não, o status está recebendo dentro do método. O método já faz isso.
Entendeu? A única coisa a mais que esse método está fazendo é trabalhar o status. Então, se aí você com um label, você tem que fazer a new class, né? Desculpa, não entendi. A classe que você criou, o new, tipo, você fez new, prod e Aham. você mesmo. Aqui, ó, criei o objeto aqui em cima, né? Lá, ó. CLS, prod. Pra ela ter de onde chamar, né? Senão não ia ter, Ia dar erro. Gente, vocês concordam comigo aqui então que na hora que eu chamei o prod.incluir, a propriedade de status está configuradinha já? O que eu posso fazer então? Posso fazer assim, ó. txtstatus.text recebe prod.status. Ok? Mas ele já está lá dentro, parando, por que você está chamando? Ele está dentro. Eu estou fazendo isso para poder... Opa, não tem fecha parênteses, não, que é propriedade. Estou fazendo isso para poder jogar na tela. Se eu não fizer isso aqui... Isso. Olá, bem? Pode, à vontade. Isso, aham. Vou fazer assim, depois eu mudo pro label. Ó, então aqui, gente, só chamando o incluir por enquanto. Vou digitar um código, a descrição aqui qualquer. E aí, o preço 10 aqui. Quando eu der um incluir, ó, ele vai me mostrar aqui embaixo, tá vendo? Eu fiz com text box. Olha, se eu quisesse fazer com label. Se eu quisesse fazer com label, poderia colocar o label aqui, por exemplo, LBL status. Isso, coloquei enable false. Para ele não poder alterar. Vou deixar o da caixa de texto também. Eu vou colocar lblstatus.text igual prod.status. Vai jogar nos dois, na verdade, então, né? Olha lá. Aí jogou aqui no label e aqui no text box. Tá? Aqui do text box, não posso porque o enable ele segue o padrão do Windows. O padrão do Windows quando está desabilitado é esse. Tá? Até para dizer para o usuário que essa caixa não pode ser alterada. Ele só de olhar já sabe, opa, está desabilitado aqui, não posso mexer. Tranquilo? Agora, ó, com base nisso... Claro. Que isso, rapaz. Vou fazer agora o alterar e o excluir. Alterar. btn alterar. Esquece agora, né? Quando você vai fazer o download do label, do dashboard, Se não esquece mais. Eu trabalho com Visual Basic 6 também. No Visual Basic 6 a gente usa, por exemplo, em vez de btn, cmd. Você já sabe que é o botão, porque lá é Command Button. Daí a gente usa cmd. Mesmo assim, você nunca mais esquece. Às vezes confunde, às vezes começa btn, opa. um dos dois. É. O cara que trabalha com o senhor lá, ele mexe só com programação, o senhor só faz só que presta. É. Você já tem um biquinho para o que fazer. Não é bico não, rapaz. Ó. Olha lá, incluir, beleza. Aí tem um segredinho aqui, né? Vou mostrar ali. Olha lá, o alterar faz a mesma coisa e o excluir limpa lá. Então código 0, descrição vazia e preço 0. Podemos colocar também.
excluir, aqui, ó. Só chamando excluir. O excluir na classe, ele vai lá e limpa os valores, né? Para limpar numérico, seja int ou double, tem que... Vai ficar 3 lá. Aqui, ó, o Fabrício, o status, ó. Chama incluir. E aí eu jogo, ó, txtstatus.text igual a prod.status. Tem alguma coisa diferente aí, mas a gente já olha. Alterar tá igual a incluir no caso aqui, tá? A gente colocou incluir, alterar, excluir, só para poder seguir a estruturazinha bonitinha, como se fosse um cadastro, né? Limpar, vamos limpar aqui, ó. Pode ser em todos também, né? Mas aí em todos vai ficar só embaixo. Só embaixo, pode ser também, não tem problema não. Se você quiser fazer, ó. Desse jeitinho. Ó, posso usar clear, posso usar o text, abre e fecha aspas, tá dando a mesma coisa. Se quiser colocar clear de novo, tanto faz aí. Tanto faz, porque eu estou trabalhando, na realidade, com a caixa de texto, não com a classe. Então a caixa de texto é sempre texto. Beleza? Para ficar mais bonitinho, eu poderia colocar o txt código ponto setFocus. Ponto focus. É. O cursor fica lá em cima. Isso mesmo, vamos fazer. Ó, o que ia fazer? Eu ia repetir aqui no incluir, repetir no alterar e repetir no excluir. Em vez disso, o que a gente faz? A gente cria aqui, ó, private void limpar. Uhum. Não dá certo porque a classe... Deixa só vocês terminar a conversa paralela aqui. Tá certo? Beleza. É porque o limpar, lá na classe, ele não conhece for. Tá bom, vou chamar ele aqui. Então, mas você colocar lá na classe, colocar lá txtcódigo.clear, eu vou falar, o que é txtcódigo? Não conheço não. Quer ver? Olha só. Você colocar lá na classe. É. Vou colocar aqui, ó, txtcódigo, lá, nem aparece, ó. Vou forçar, vou digitar aqui, tá? Código.clear. Olha lá, tô na classe, ó. Olha só, o nome txtcódigo não existe nesse contexto. Qual contexto? Na classe. Existe algum txtcódigo aqui? Não, só lá na tela. Não tem sentido. O txtcódigo está na tela aqui. Então, quem conhece o txtcódigo são os objetos, os componentes, todos que estão dentro desse forma. O clear é para limpar o conteúdo da caixa de texto. Só isso. E o focus para o cursor ficar piscando. Aí aqui o que eu vou fazer? Ó, lá no incluir, depois que eu fiz tudo, eu vou chamar o limpar. Ó. Limpar. Opa. Vou chamar aqui embaixo. Vai ficar igual. Limpar. E aqui no excluir, também eu chamo o limpar. Porque senão fica digitado lá, né? Ó. Vou incluir, ó. Mostrou, limpou e o cursor está piscando lá no código. Agora eu vou excluir, ó. Tá? Limpou para no caso de ter alguma coisa digitada na caixa de texto, ele já limpa. Dá para fazer com return. Vamos fazer aqui, vou mudar só o incluir, tá? Para não complicar a vida de vocês. Aqui é alterar, na verdade, né? Ó. Oi? Gente, não entendi? Você criou um objeto. Aqui, né? Na classe mesmo. Os métodos estão aqui, ó. Incluir.
Já olha para você. O objeto eu criei lá em cima, mano. Ó. O comecinho da minha classe. Não, escreveu errado. Pra cima. Gente, ó, o que o Gustavo perguntou aqui é o seguinte. Se eu quiser retornar, em vez de guardar na propriedade status, vamos dizer que eu queira eliminar do exercício esse status. Não quero usar ele. Fica mais fácil de fazer. Quer ver? Eu vou salvar ele aqui. Vou deixar. Vou só mudar aqui em cima mesmo. Então, vamos dizer que eu vou apagar aqui o status. Não vou usar mais status, tá? Apaguei o status. E aqui, em vez de fazer isso, ó, eu vou dar um return. Aí, o que faz? Aqui, em vez de void, tem que ser string. Pronto. Aí, aqui no designer, chamei o incluir. Não, sozinho não faz. Não, igual nós fez a última vez que colocar tudo, ele chama ele também, faz tipo uma funçãozinha só. Gosto de ficar colocando ele todo. Eu não entendi. Vai lá pra você ver. Aqui na. Aham. Tá vendo que você colocou o retorno? Não, Vitor, vai colocar o retorno todo, é isso. Igual você fez lá. Aí, ó, chamando, já faz tudo, já chama só o mesmo. Entendi, mas aí, porque no caso eu quero mudar só o incluir. O incluir vai retornar o status, o conjunto das propriedades aqui. Entendeu? Eu quero só substituir o status. Substituir status pelo return. O status aqui, eu vou dar o string também. Vou dar o return. Se eu não quisesse, também poderia deixar void e tiro isso daqui, ó. Poderia também, se eu quisesse eliminar mesmo o status. E aqui também eu elimino. Não ia retornar nada, não alterar, só não incluir. Isso. Aí o que acontece? O prod.status aqui deixa de funcionar, né? Perceba que a gente está mudando totalmente a resolução do problema aqui. Aqui eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Aqui eu vou chamar o prod.incluir. Vou deixar só no label, tá? Só para ficar um só. Olha lá, ó. LBL status.text recebe prod.incluir. O que o prod.incluir faz? Inclui todos os valores e retorna a string concatenada. Como é que é? Ele vai retornar dentro de LBL status. Entendeu? Eu estou pegando... Eu chamo o método incluir. Olha só essa parte aqui. Chamei prod.incluir. Ele vai lá, recebe os parâmetros, joga dentro das propriedades e retorna os dados das propriedades. Tudo junto. Ali já estava na tela, não precisa dar nenhum nome. Não, aqui eu não estou jogando na tela não. Aqui eu estou montando uma string. Aí, eu estou jogando na tela aqui, ó. Aqui que eu estou jogando na tela. Eu estou pegando esse retorno e estou jogando na tela. Eu vou embaixo para ficar mais fácil, né? Para ele, em vez de pôr tudo uma linha só, em vez do vírgula, ter descrição, vou colocar embaixo. Não pode. Porque eu estou chamando o método. Tem que ser numa linha só. Mas ele vai receber essa linha? Não, pode sim. Se você for um enter depois da vírgula, pode. Não, mas aí continua sendo um método só, uma chamada só. Entendi. O que é? Eu estou passando. Aqui, quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Pronto, esquece o label. Isso daqui, que a gente já tinha feito antes, você está passando os parâmetros para as propriedades da classe. Beleza. Só que eu mudei o meu incluir. O meu incluir, além de receber as propriedades e guardar esses valores, depois disso, ele vai retornar um texto escrito código, mais o código que está dentro da propriedade, descrição
mais o conteúdo da propriedade de descrição e preço, mais o conteúdo da propriedade de texto. Está retornando. O que eu vou fazer com isso? O que eu quiser. O que eu quero fazer? Eu quero jogar no meu LBL status.text. E ele retorna aí dentro dessa mesma linha. É, aqui dentro mesmo. Que recebe e que retorna. Isso mesmo. Então eu tenho passagem de parâmetro e retorno de valor. É. Quer ver? Eu vou chegar lá. Deixa eu só mostrar isso daqui funcionando, pessoal. Olha lá, eu dou incluir, ele funciona do mesmo jeito. Por quê? Na hora que eu dou incluir, ele pegou os dados da tela, jogou no objeto, montou uma string, retornou, eu peguei esse retorno e mostrei na tela. Então, não é que ele pegou daqui de cima e mostrou embaixo. Ele foi no objeto e voltou. Eu peguei essa volta e joguei na tela. Tá? O que você quer fazer, Mário, que você falou? Igual, eu queria saber se a gente fosse fazer igual que ele fez aquele igual que estava ali no string, se eu precisava colocar lá dentro, pegar o parâmetro de algum que colocar lá dentro. Como assim? Você lembra que a gente fez exercício? Foi o primeiro que você ensinou como que usava o string? Você lembra que a gente pegou as variáveis e colocou tudo direto? Só que a gente jogou direto lá no botão. Isso. Agora aqui você está passando parâmetro. Isso. Se eu fosse fazer daquela forma lá, eu ia ter que pegar o parâmetro. Você teria que montar aqui, ó. Teria que fazer assim, ó. Entendi o que você está querendo dizer. Eu iria fazer isso aqui, quer ver, ó? Vou fazer no TXT status, tá? Teria que fazer assim, ó. Código. Eu fiz isso. Entendeu, ó? Ó, eu estou fazendo praticamente a mesma coisa. Só que em vez de usar o método fazer isso para mim, eu estou montando aqui dentro da programação do botão. Estou pegando o código, mais o código do objeto prod. Então, especificamente do objeto prod. Lá eu fiz para todos os objetos. Qualquer objeto que eu criar está funcionando. Aqui não, eu estou fazendo para esse objeto. Agora vai fazer sozinho? Pode ser? Ok? Não? Ó. Não, aqui já está do jeito que a gente tinha feito. Eu tô... No caso, tá vendo aquele ali? Entendi, agora já entendi. Porque lá não tem. Só que fica aquela linha de cima ali, você tem que colocar inteiro na casa ali no. Ó, para ficar mais parecido com o jeito que a gente tinha feito, seria isso aqui, ó. Assim, ó. prod.código igual int.pass txt_código.text. Então, só que aí você já fez tudo na linha só, né? Isso, ele estava antes, eu fiz uma linha só. Sem eu fazer isso aí, não tem jeito, porque você está passando tudo por parâmetro. Isso mesmo. Eu já tinha feito isso lá no botão. Entendeu? Aí não estava funcionando. Você pode tirar essa linha. Olha lá. Aí eu não estou usando o método incluir. Estou jogando direto nas propriedades.